Olá, queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham aqui pela TV Nova Luz. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês mais um dia para tratar de um tema tão bacana na nossa doutrina espírita. E aí, nos tempos atuais, é possível sermos pacíficos? Será que há ainda essa possibilidade? Há situações que acabam nos tirando essa possibilidade de sermos pacíficos? Será que em algum momento da nossa vida nós temos justificativa para não sermos pacíficos? Há algum segredo, algum caminho para alcançar essa pacificação? Devemos ser pacificadores, tentar trazer as pessoas para serem pacíficas, como nós, ou como nós pelo menos estamos tentando, ou devemos fazer apenas a nossa parte, sermos apenas nós os pacíficos e não os pacificadores? E aí, o que devemos tentar fazer? Pacificar os ambientes? Quais são as nossas obrigações como espíritas, como cristãos? Tudo isso nós vamos tratar hoje no nosso Despertar Espírita. E para falar conosco sobre esse tema tão bacana, tá um querido irmão nosso aqui, nosso querido José Cláudio. Eu peço a ele, meu querido irmão, dê por favor as boas-vindas aos nossos irmãos de casa e fala um pouquinho sobre você, porque tem sempre irmãos que estão começando agora conosco, então sempre é importante isso. Faça, por favor, as honras da casa. Obrigado pelo convite, obrigado a todos aí. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo, ou que nos irão assistir mais tarde ou em outro momento. Meu nome é José Cláudio Machado, frequento a doutrina espírita já desde os 28 anos, foi quando eu tive meu primeiro contato, sempre frequentando uma casa chamada Centro Espírita Vicente de Paulo, que eu já estou há mais ou menos 30 anos, e atualmente já coordenei uma mocidade, 22 anos. Esse tempo todo eu participei até essa última Comerge, que é o encontro de mocidades espíritas, eu frequentando também o movimento de juventude, e atualmente eu estou coordenando a área de educação doutrinária. Muito obrigado, meu querido irmão. Meu irmão, para a gente já assim iniciar direto no nosso tema, fala para mim o seguinte: nos dias atuais, quem são os bem-aventurados? Olha, os momentos são bem difíceis. E muitas vezes isso mexe muito com ainda o que tem muito dentro da gente. E esse mexer faz muitas vezes vir à tona sentimentos que causam às vezes insegurança. Então, assim, nesse momento difícil, o que seria necessário para a gente? Fé, obediência às leis divinas, mas muitas vezes fica travado por causa de tanto barulho externo, mexe com os nossos barulhos internos. E é preciso essa fé, essa obediência às leis divinas, para que a gente possa buscar a serenidade para viver esse momento tão turbulento, porque muitas vezes mexe com a turbulência que ainda trazemos. Então é preciso fé e obediência às leis de Deus. Você está sem áudio. Deixa eu dar as boas-vindas aqui aos queridos irmãos de casa que nos acompanham aqui pelo chat. Queridos irmãos, falem conosco, por favor, como é que vocês estão recebendo a imagem e som, se está tudo ok, tanto com o meu áudio quanto com o áudio do nosso querido irmão José Cláudio, para que a gente possa continuar aqui da melhor forma possível. Deixa eu dar um abraço aqui para o Ederson Caetano, para o nosso querido Luiz Romeu, para a nossa Helena Padilha de Menezes, para a Anitta Aguiar. Anitta fala boa noite, o José Cláudio, Américo e amigos queridos da TV Nova Luz, todos que acompanham esse estudo. Boa noite a todos vocês, meus queridos irmãos. Nossa Ana Maria também, nossa Rosane Cruz Lida, querida irmã aqui chegando, nosso César Pérez, querido trabalhador aqui da TV Nova Luz. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão. Fátima Lopes, todos os irmãos que nos acompanham aqui, enfim, sejam muito bem-vindos mesmo. Ederson Caetano diz que está tudo ok com os dois. Vera Lúcia também, minha mãe, está aqui comigo, muito obrigado. Toda a família, todos os irmãos que estão aqui conosco, obrigado pela participação de cada um de vocês, sem dúvida nenhuma, são vocês que fazem o Despertar ser tão legal,
porque a gente não tem tanta condição não, mas vocês aí fazem o programa ser muito mais bacana. E eu queria pedir a você aí de casa que tragam suas perguntas. Enquanto vocês não trouxerem, vou eu aqui fazendo as minhas de forma egoística, vou conversando aqui com meu irmão, perguntando um monte de coisa, mas eu queria que vocês aí de casa trouxessem as perguntas, porque aí o programa fica muito mais dinâmico. Ajudem também a compartilhar esse vídeo, nós na TV Nova Luz, sempre falo isso aqui com vocês, não temos verba para marketing, então tudo que a gente tem aqui de divulgação é graças a cada um irmão aí de casa que nos ajuda a levar esses vídeos cada vez a mais corações. José Cláudio, fala para mim, por favor, é possível a gente definir assim o que é uma pessoa bem-aventurada? Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa que ela vai buscar dentro dela sentimentos que liguem ela ao Pai, para que ela se sinta bem-aventurada. Por quê? Porque muitas vezes a gente percebe no momento atual muita gente com autoestima baixa, onde os psicólogos saberiam definir melhor sobre isso. Mas a gente ouve tanto que a gente aprende um pouquinho. Essa autoestima baixa, as pessoas não se sentem tão filhas de Deus, não se sentem amadas por Deus, muitas vezes se sentem inseguras. Então, como se sentir bem-aventurada se a gente tem uma ideia que o mundo está indo de mal a pior? Se muitas vezes a gente está dentro de nós desanimado, incompreendidos, os melindres tomando conta, e quantas vezes se sente tão distanciado desse Pai amado. Então, como se sentir bem-aventurado se todo o meu ser reflete ainda insegurança, abandono? Então, assim, é preciso, conforme a gente respondeu na primeira pergunta, a gente se aproximar muito desse Pai amado, a gente se sentir realmente com sede, fome de justiça, fome dos ensinamentos desse Evangelho, que vai nos fazer criar luz dentro de nós e nos aproximarmos de nos sentirmos mais bem-aventurados. Senão a gente fica se sentindo perdido, sem caminho, sem visão. Sem dúvida. José Cláudio, fala para mim, por favor, meu querido José. Lá no Evangelho de Jesus, nós lemos, né? Eu até separei esse trecho para a gente, ele está em Mateus, no capítulo 5, versículo 4. É assim que, inclusive, inicia o nosso capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre a questão dos pacíficos. E Jesus fala, então, né? Ele inicia por esse trecho do Evangelho de Jesus. E Jesus fala: bem-aventurados os que são mansos, né? Os que são pacíficos, porque possuirão a terra. Isso não é uma contradição, meu irmão? A gente quer possuir a terra ou a gente quer possuir o céu? O que é que Jesus quis nos dizer com essa questão de bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque possuirão a terra? É possível explicar para a gente um pouquinho sobre isso? Amigo Américo, isso aí daria, na verdade, um seminário, mas a gente vai tentar trazer em forma mais reduzida e pedindo aos que estão nos assistindo que respeite que não é possível trazer tanta informação em algumas frases. Mas, assim, quando Jesus fala que os mansos possuirão a terra, os brandos, desculpa, no capítulo 5 de Mateus, o que é ser brando? Ser brando é ser dócil, né? É manter uma gentileza, é ser uma pessoa tranquila. E essa tranquilidade a gente está ainda um pouco distante. A gente se aproxima algumas vezes e algumas atitudes, uma boa parte do tempo a gente não está brando. Como possuir essa terra? Porque a terra que Jesus promete, muitas vezes a gente fica imaginando pelos nossos desejos, nossos anseios de possuir a terra e não o céu, a gente fica tentando pensar num pedaço de terra. Porém, a gente sabe que lá no Evangelho está assim: não busqueis o céu que é colar, porque ele está dentro de vós. Então, essa terra, esse possuir a terra, é quando a gente possui aqui dentro, sabe? Aquele sentimento gostoso da gente, mesmo quando perde tudo, continuar igual Jó, a Meu irmão, esperançoso. dá para a gente fazer alguma correlação com essa nova terra aí que está vindo, a regeneração? Dá para a gente fazer alguma relação com Sim, isso? sim, se a gente não entender, não tiver visão, Américo, a gente vai se perder. Por quê? Porque, na verdade, para estar regenerado,
é preciso se regenerar. É preciso encontrar dentro de nós atitudes que nos aproximem de Deus. E muitas vezes nossas atitudes inseguras, tentando possuir, o que é possuir a terra para nós? É quando a gente é bem-sucedido materialmente, quando a gente faz uma boa compra de uma casa, quando a gente tem uma casa de praia, quando a gente tem um bom carro, quando a gente foi promovido no emprego. Poucas vezes a gente entende essa terra do céu, a terra do amor, do carinho, do caminhar na humildade. Você, inclusive, comentou no início, falando: gente, desculpa aí que a gente faz tudo de forma muito simples, mas a simplicidade é o que Jesus espera. Quando Jesus veio à Terra, ele não foi lá no Sinédrio escolher quem iria segui-lo. Jesus foi nos pescadores, foi nos simples, nos humildes. E nós, quando a gente caminha como brandos e pacíficos, quem que a gente busca? O que que nossos sentimentos internos ressaltam em nós? Muitas vezes a vaidade, né? Às vezes uma pessoa chega tão bem vestida, mas como está a alma? Como está o perispírito? Outra pessoa que chega tão simples, o perispírito pode ser tão brilhoso, tão bonito, tão querido para Deus. Mas a gente ainda se distancia dessa terra da humildade. Então, essa correlação com o mundo de regeneração é quando a gente modifica em nós e a gente começa com bom senso, é lógico. Ninguém vai andar sobre. Imagina a gente ter fé e hoje já começar a andar sobre as águas, multiplicar os peixes, os pães. Ainda não nos é possível. Mas Jesus disse: tudo que eu faço, vocês farão e muito mais. Então, olha só Jesus nos prometendo essa possibilidade, porque o progresso ele vai existir, o mundo de regeneração vai existir quando nós começarmos a ser regenerados nas nossas atitudes. Meu irmão, nós também conseguimos ler, né, no mesmo capítulo lá, ainda um pouquinho mais à frente, uma transcrição de um trecho ainda de Mateus, escrito ainda segundo o evangelista Mateus, em que Jesus diz: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O que significa isso, serão chamados filhos de Deus? É uma pena que muitos não enxergam que já somos filhos de Deus. A maioria tem gente que até nem acredita em Deus. A gente respeita, mas a gente sabe que no progresso, um dia, esses também conhecerão a Deus. Ser chamado de filhos de Deus é quando a gente entende que Deus é nosso Pai. O Cristo nos trouxera isso. Nós, espírito, então, é muito difícil a gente ter dúvida, que a gente lê, estuda, aprofunda e vai amadurecendo. Então, Deus é um Pai, nós somos seus filhos, nós temos dentro de nós a centelha divina, somos filhos de Deus. Então, a gente precisaria, porque sendo Deus nosso Criador, tem em nós os genes dessa paternidade. Tanto é que na questão 621 do Livro dos Espíritos, está bem claro lá que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Se estão escritas na nossa consciência, onde a gente não achou ela ainda? Então, assim, para a gente se aproximar e ser chamado filho de Deus, é preciso haver em nós alguns sentimentos importantes, como brandura, paciência, serenidade, harmonia, educação conosco mesmo, com o próximo, afabilidade, ser uma pessoa onde as atitudes possam demonstrar muito mais que nossas falas. Mas a gente, no mundo de prova e expiação, principalmente para quem estiver ouvindo a nossa live e ainda não aprofundou muito na doutrina, vai saber que no mundo de prova e expiação não é possível ainda isso na sua totalidade, mas vai encontrar cada vez mais forte de acordo com o esforço de cada um. Quanto Eu mais ia você se até falar, esforçar eu nessa iria até te perguntar mansuetude, sobre isso. Eu ia te perguntar sobre essa questão, se já é possível, né, no mundo atual, com o nosso nível evolutivo ainda tão baixinho, vamos dizer assim, né? né, tão ainda incipiente, se já é possível nós sermos pacíficos, se já é possível a gente alcançar a brandura, né? Jesus disse para a gente que qualquer um que tiver cólera contra o seu irmão merecerá ser condenado no juízo, né? Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, É. versículo 21 a 22. Mas será que
Jesus estava dizendo já para o povo daquela época, estava dizendo para nós já dessa época atual, ou isso ainda é um futuro para nós? A gente sabe que o Cristo ele não falava para o humano, no sentido do corpo. Jesus falava para o espírito. Porque Jesus entendia que muita coisa a gente entenderia mais tarde. É como a gente, quando orienta um filho, a gente leva esse filho, de acordo com a idade, a gente leva o ensinamento propício à idade dele, sabendo que lá na frente a gente vai alargando os ensinamentos, mas o que a gente dissera antes continua moralmente, continua na sua essência tendo efeito, apenas de acordo com o filho vai crescendo, a gente vai amadurecendo e aumentando a responsabilidade das falas. Então, essa questão da gente compreender isso é porque naquela época, imagina, a gente pela reencarnação sabe que a gente estava lá também, muitos de nós. Mas o Cristo sabia o quanto a gente era imaturo. Mas ele já deixava claro para a gente que essa cólera, esse falar mal, quando ele fala até, tá no, conforme assim, tá lá, falar raca, né? Isso. A gente não pode. Por quê? Porque falar raca dizia ser puxar coisa do mundo. Então, isso seria o quanto a alma estava ali encolerizado de cada um de nós. O dia que refletir de nós brandura, com certeza a gente vai ter um mundo melhorado. Diz uma música, Américo, daquele Moacir Camargo, ele diz assim: o dia que a gente não mais cuidar da guerra, terão entre nossos dedos auréolas azuis. Olha que bonito. Olha esse querido amigo cantor que traz através da arte espírita, que coisa linda. Mas a gente ainda muitas vezes aponta para o outro, a gente muitas vezes diz para o outro. Aí tem uma música infantil que diz assim: quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho três voltados para mim. A gente o tempo inteiro é envolvido a refletir. Tem uma questão também, amigo, que fala, se eu não me engano, se eu me enganar, é bom que o pessoal fica lendo até achar. Aí pelo menos É lê o bom que o livro dos pessoal do chat Espíritos. nos ajuda, o pessoal que é muito especial, são Isso. muito amorosos, carinhosos conosco. Ótimo, aí a gente pode até sentir errar, eles podem consertar, melhorar ou ajudar nas ideias, porque a doutrina espírita não existe professor, existe um conjunto de pessoas trocando experiências, isso é muito gostoso. Mas no Livro dos Espíritos, que é a nossa primeira obra básica, que é a parte filosófica, na questão 909, se eu não me engano, quando ele fala sobre as paixões, o Kardec pergunta se é possível a gente vencer nossas más paixões. Olha a resposta dos Espíritos, que sim, que o que falta na gente é boa vontade. Quão poucos de nós se esforçam para isso? Então, na verdade, o que a gente não conseguiu até hoje, não é só por imaturidade, no sentido da palavra só. É o quanto a gente ainda não quis. Porque é igual aquela pessoa, desculpa, não estou aqui atacando ninguém, mas uma pessoa que é diabética, mas não aguenta não comer doce. Ela vai ter as consequências disso. Na questão moral, tudo que eu faço retorna. Isso está na lei da física, que é ação e reação. Você joga uma bola na parede, é ação. A reação é o retorno dela. Na questão moral, tudo que eu planto retorna. Eu vou colher o que eu plantei. É preciso que a gente, olhando isso com carinho, sem peso na consciência, a gente comece a modificar a nossa caminhada, tirar muito essa questão de culpa que a gente traz e começar a se esvaziar dessa para deixar Deus ir adentrando e trazendo de nós a tranquilidade, da esperança. Porque Jesus falou isso para a mulher adulta. Né? Jesus não chegou para ela e falou assim, viu? Faz de novo. Mas ele falou assim, cadê os que te acusaram? E ela falou assim, se for. Ele falou assim, eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Olha que lindo. Jesus que tudo podia, em nenhum momento ele criticou, em nenhum momento ele diminuiu perante o tamanho que é a estrela, que é Jesus. Para você ver, Américo, quando a gente tem informação pela ciência que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, isso é muito tempo. É imensurável para a nossa cabeça. A gente mal consegue multiplicar algumas contas, mas o Cristo, hoje, o Cristo já era, naquela época, o mundo já era 4,5 bilhões de anos,
O Cristo já era o governador, imagina agora. Imagina agora, o Cristo é muito mais. Por isso que quando a gente humaniza Jesus, a gente se perde dele. Não há como humanizar Jesus. Jesus é uma alma que já caminhou muito. Por isso ele é esse irmão maior, que não está lá na frente nos esperando. Jesus é responsável, Jesus está ao nosso lado, nos fortalecendo. Nesse momento difícil da pandemia, que a maioria de nós sofre muito mais com ansiedade, talvez até pelo próprio contato com o Covid-19, a ansiedade vem nos adoecendo, porque entra aí a falta muitas vezes de fé. Não falo isso como uma crítica, falo isso como reflexão, porque muitas vezes eu me pego assim também. Tem dias que eu estou ansioso, preocupado, vontade de sair, vontade de ir para o trabalho. É gostoso estar em casa? Lógico que é. É gostoso ter uma casa? Lógico que é. Porque enquanto é gostoso ter uma casa, tem muitos, América, que não tem nem para onde ir. Tem gente que mora em marquise, debaixo de pontes. Essa alma, como cobrar dessas almas fé? Como cobrar dessas almas pacificadas, serem pacificadas, harmonia com a lei de Deus? Mas aí, se a gente já aprendeu um pouco, nos cabe ir lá e ajudar quem precisa. Mas fazendo como Jesus, sem humilhar. Meu querido irmão, temos uma pergunta aqui do nosso querido Ederson Caetano, muito bacana. Ele pergunta assim: José Cláudio, é possível ter paz sem ter a consciência tranquila? Olha, muito difícil essa pergunta, mas vamos tentar refletir um pouco e completem aí à vontade. Ter paz sem ter a consciência tranquila, eu acredito que deve ser bem difícil, a não ser se a gente ainda se percebendo sem paz, mas adentrando já os estudos do Evangelho, adentrando o conhecimento espírita, ou adentrando, amigo, as religiões que a gente buscou. A gente começa a entender que o que está não sereno na gente, à medida que a gente for fazendo mudanças, essas mudanças vão acontecer. Nem toda hora eu estou em paz, nem toda vez eu estou tranquilo. E algumas vezes eu me vejo preocupado, lógico que eu não estou aqui me vendendo, né? Mas assim, eu me conheço e estou trazendo um pouquinho das minhas reflexões, sem esquecer que Jesus é nosso guia e modelo. Mas algumas vezes eu estou muito, muito assim impaciente. E aí, nessa hora, eu recorro à prece. Às vezes, quando com a prece só não consigo, eu ligo para um amigo querido que eu confio, para uma amiga querida. Fulano, eu não estou bem, não sei, alguma coisa, eu estou agitado. A pessoa conversa, Cláudio, vou te dar um passo à distância, eu vou orar por você. E só em bater aquele papo, Américo, eu me sinto, daqui a pouco, eu vejo que a paz vai retornando e quando eu me percebo, eu estou tranquilo. Então, é possível ter a paz se você investir. Senão, ela fica ali na sua insegurança e a paz não encontra espaço no coração da gente. Querido José Cláudio, nós temos mais uma pergunta aqui. A minha parte é a mais fácil, que é só passar as perguntas, e a sua é que é difícil. Ser entrevistador é uma maravilha, porque a gente pega as perguntas desses queridos irmãos de casa, faz, e o entrevistado é que tem que se virar para responder, né? Outra coisa, a gente tem um monte de dúvida e a gente aproveita o programa para ir tirando as nossas dúvidas. Então, a melhor coisa que existe é ser entrevistador aqui. Essa pergunta vem da nossa querida Anitta Guiar. Ela diz assim: viver bem é um estado de espírito, sei de conhecimento interior. Então, a primeira coisa que eu mando para você, querida Anitta, é o nosso abraço e o nosso carinho, nossa força para que você continue assim. De fato, esse seu testemunho é real. A paz é um estado de espírito mesmo, o viver bem é um estado de espírito, como o nosso querido José Cláudio está falando aqui muito bem. Então, muito obrigado pelo seu depoimento e obrigado por compartilhar conosco. Isso aí é formidável. É difícil, mas pouco a pouco nós vamos alcançando esse estado de paz. E aí a Anitta continua falando assim, agora vem a pergunta. Mas como ser paciente em meio a tanto que somos testados? Há uma forma para desenvolver a paciência e para viver melhor? Olha, assim,
E não há uma única resposta para isso, porque, de acordo, o que é conseguir paz para uma criança? O que é conseguir paz para um jovem? O que é conseguir paz para uma pessoa que já está aí com seus 30, 40 anos? O que é conseguir paz quando a gente chega, quando nos é possível, a velhice ou a idade mais avançada, melhor falando, porque muitas vezes quando a gente envelhece, a alma não envelhece junto. E muitas vezes a gente não suporta a ideia de estar caminhando com um corpo que não atende. Por isso que às vezes é muito complicado. Você me Jesus permite deixa. cortar um pouquinho? Ah, sim, desculpa. Tem uma parte, desculpa, tem uma parte que é maravilhosa, que é a Yasmin Madeira, nossa Ah, querida Yasmin, que é a grande idealizadora desse programa, o Despertar Espírita. Tem uma parte que ela fala que nós não somos nem mais com mais idade, nem mais, nada disso. A gente só é jovem há muito mais tempo. Então, na isso. verdade, não existe essa coisa de velhice, de idade avançada. O que existe é a juventude, que já está durando um tempo razoável. Muito bem lembrado, porque essa coisa de falar, Américo, que a gente está velho, dá uma ideia de peso, de acabou, já era, já estou voltando para o outro lado. Isso é verdade mesmo. A gente sabe que o corpo até envelhece, mas o espírito, cada vez mais, ele se ilumina, ele fica mais feliz, ele fica mais leve. Quanto mais a gente amadurece, mais a alma brilha, mais a alma fica jovem nesse sentido. Então, o Cristo, Américo, ele traz uma ideia de paz, falando assim: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Desculpa, eu não lembro aqui para citar o capítulo, mas é muito bonito, porque quando Jesus fala isso, ele adverte que a paz do mundo que a gente procura, a gente não acha. A gente pode até achar, eu comprei uma casa e já paguei à vista, a gente está em paz. Aí depois você tem que pagar IPTU, tem que achar pedreiro, consertar a casa, aquilo tudo vai trazendo uma impaciência. O pedreiro não faz o que a gente quer, o pedreiro não recebe adiantado e não faz, a gente não consegue, a gente vai comprar mais caro, aí a gente foi demitido, a gente fica endividado. Então, que paz a gente realmente busca? Às vezes a gente não que o que a gente continua buscando não é a paz do Cristo. A gente, Américo, muitas vezes a gente diz que tem fé, diz que está se esforçando. Uma grande companheira aí, uma vez, com muito carinho, falou assim para mim, eu liguei para ela, e eu dizia para ela constantemente, já há 20 minutos no telefone, e eu sempre falando, não, falando, é porque eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita fé em Deus, e lá toda hora eu repetia isso. E ela virou para mim com muito carinho e falou assim, Claudinho, ela me chama de Claudinho, deve ser porque eu sou pequenininho mesmo. Falou assim, Claudinho, posso ser sincera contigo? A gente está quase meia hora conversando, você repete toda hora que você tem muita fé em Deus, mas eu não falo isso te agredindo, mas para a gente refletir junto. Eu não sinto que você tem essa fé. Quando ela falou isso, eu comecei a chorar. Mas eu chorava copiosamente porque fez tanto sentido. E eu percebi que eu tinha uma fala externa, mas aquilo não tinha raiz nenhuma no meu coração. Porque se eu tivesse a fé que eu estava falando, todo o sofrimento que eu carregava estava ligado ao meu melindre, meu medo, minha insegurança, minha raiva que eu estava daquele momento, da pessoa que eu sentia que me agredia, me humilhava. Então essa fé de Deus que eu falava estava só da boca para fora, não estava no coração e nas atitudes. Então assim, para a gente encontrar essa paz, é preciso a gente buscá-la e entender que somente no esforço comum ela vai se fazendo necessária. É o lembrar do Emmanuel para o Chico. Chico, disciplina, disciplina, disciplina. E sem ansiedade de querer alcançar isso numa única encarnação. Eu acho que eu passei por isso. Os meus primeiros 10 anos na doutrina, eu fiquei o espírita mais chato. Eu, não estou dizendo que todos que entram são assim. Eu espero que tenha sido só eu, Américo. Eu fiquei chato, eu me achei o conhecedor da doutrina, o que falava bonito sobre pureza doutrinária, eu sabia o que cabia na doutrina e o que não cabia. E saía muitas vezes, a casa espírita que eu adentrava, eu era muito ferrenho nas minhas falas. Olha, isso aí não está muito de acordo com as obras.
sabe? E aquilo estava indelicado, foi preciso mais tempo, foi preciso eu cair do cavalo muitas vezes. Minha estrada de Damasco foi justamente quando alguém me peitava e me mostrava que eu estava muito intolerante. Aquilo me gerou muita impaciência, muita falta de paz, porque eu achava que ninguém estava entendendo a doutrina, quem não tinha entendido era eu. Eu queria consertar todo mundo, quando na verdade a gente tem que se melhorar. A gente tem que se fortalecer, se melhorar. O outro melhora à medida que ela deseja. Agora, se a outra pessoa pede ajuda, aí com muito carinho, muito amor, muita pacificação, a gente dá a orientação que for necessária. Esse é um dos pontos que a gente tinha programado até para falar hoje, né? No início eu falei com os irmãos de casa sobre se nós devemos ou não tentar fazer os outros também serem pacíficos, né? Então, obrigado por você tocar nesse ponto, foi fundamental. E por você tocar um pouquinho na sua história, por quê? Tem uma pergunta aqui do nosso querido Luiz Romeu, que eu não sei se é uma pegadinha, ou se ele sabe de alguma coisa que eu não sei ainda, mas ele pergunta assim, ó, pergunte ao José Cláudio sobre o encontro dele com a doutrina espírita aos 28 anos. E aí, quer dividir isso com a gente, José? Olha, amigo, eu não tenho dificuldade para dividir, não. Eu vou tentar, estou vendo aqui já são 8h40, eu acho que termina às 9, é isso, nosso tempo? Então é o seguinte, vou ser bem rápido, Exatamente. Nós sucinto, temos, na verdade, mais 15 minutinhos, que a gente tem que terminar tá um pouquinho bom. antes por conta do programa da Leila. Ah, ok. Então vou ser bem sucinto, tá? Com ele foi um pouco mais longo, porque havia tempo. Mas foi o seguinte, eu nasci católico, quer dizer, eu fui batizado na católica, e eu também, minha mãe me levava sempre na Umbanda para poder a gente se rezar. E isso tudo foi porque ela recebeu uma orientação, se ela não batizasse na Umbanda, na época usavam um termo assim, seu filho não vai vingar, quer dizer, não vai nascer. E minha mãe, com medo, acabou na ignorância lá, fez. Não na ignorância, porque a gente vai discriminar o banda, muito pelo contrário. Se a gente lê o livro o Centro Espírita de Herculano Pires vai falar lá em Raízes Africanas, que a importância da Umbanda para a doutrina espírita. Então, é bem bacana, nos ensinando o respeito. E aí, só que chegou um momento, aos 26 anos, amigo, eu me sentia tão vazio, tão perdido, porque as coisas que eu ouvia não me acalentavam. E eu tentei voltar para outras religiões, não me adequei, passava mal, me sentia estranho, suava. E aí peguei um dia, eu cheguei para minha casa, eu já estava com os 26 anos, falei assim, mãe, a partir de hoje, não vou mais orar, não vou no centro, não vou. E para mim, Jesus já era. Sério, eu falei assim mesmo. Na minha imaturidade, Jesus já era. Se eu posso ir a Deus, eu não quero mais saber de Jesus. E todo dia eu orava a Deus, pedia a Deus com muito afinco. E uma vez, já fazia quase 2 anos, que eu estava naquela aridez da minha vida com Deus, com Jesus, aliás, e todas as outras religiões, um dia eu chorando muito debaixo do chuveiro, eu falei assim, Senhor, me mostra o caminho. Eu sinto necessidade de uma religião, mas por algum motivo não estou acreditando em nenhuma delas. Quando um dia uma companheira chegou lá em casa e olhou para mim e falou assim, seus irmãos são tão felizes, tão alegres, por que você é tão cabisbaixo? Aí eu voltei a chorar. Chorei, chorei, virei para ela e falei assim, eu tenho necessidade de uma religião, e eu não consigo aceitar as coisas onde eu vou, que fica me dizendo para fazer, eu não aceito, não cabe dentro de mim isso, e eu não sei explicar por quê. Ela falou assim, vou te levar no centro. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, não quero saber de centro. Ela falou, não, calma, você acredita em espírito? Eu falei assim, acredito, mas não sei nada sobre isso. Só sei que quando eles falam para mim, eu não gosto das coisas que eu ouço. Aí ela me levou no grupo Espírita Pedro, que era até onde o grupo que passou o Peixotinho, um dos maiores magnetizadores que teve, né? Muito conhecido. E aí eu entrei e estou até hoje. A partir daí, América, eu comecei, depois que eu fui estudando a doutrina, eu passei a respeitar as outras religiões, passei a respeitar a Umbanda,
ter carinho pela Igreja Católica, onde eu fui batizado, assim que eu nasci, ter carinho pela Igreja Batista. Eu passei a ter carinho, por quê? Porque toda religião que eleva o homem a Deus tem seu merecimento na terra. Aí eu apacentei minha alma e já estou há praticamente quase 30 anos numa dedicação com Cristo, entendendo que quando eu ajudo, eu sou ajudado. Mas eu aprendi a não fazer isso por interesse. Hoje eu vou fazer a caridade porque Jesus vai me curar de alguma situação. Não. Eu aprendi que é fazer porque precisa ser feito. E quando eu não troco com Deus, tipo, me dê isso que eu faço aquilo, ficou muito bom para mim. Muito obrigado, Zé Cláudio, por compartilhar conosco essa história maravilhosa. E eu creio que seja a história de muitos espíritas, né, que acabam se sentindo um tanto quanto perdidos em outras religiões e encontram na doutrina algo que racional, que realmente não choque com o seu raciocínio e a pessoa acaba se encontrando ali. Muito obrigado. Queria saber de vocês aí de casa também. Alguém tem alguma história para nos contar? Conte aqui no chat sobre como você conheceu o Espiritismo, qual é a sua história dentro da doutrina espírita. Divide com a gente aqui, por favor. Enquanto vocês estão dividindo, eu vou fazer mais uma pergunta aqui ao nosso querido irmão. Meu irmão, existe algum caminho para nós alcançarmos essa pacificação? Olha, o caminho que eu posso imaginar é o caminho que seria, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá no Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém poderá ir ao Pai senão por mim. Jesus, quando falou isso, ele não falou de forma pretensiosa, conforme eu já ouvi amigos falando assim: ah, Jesus foi meio pretensioso. Jesus sabia o que estava falando. Ele falou isso com muita humildade. Tanto é que Jesus, em outro momento, ele fala assim: tudo que eu fiz, vocês poderão fazer e muito mais. Em outros momentos, Jesus dizia: a tua fé te curou. E Jesus que veio, sendo a estrela do tamanho imensurável que é, Jesus, quando desceu à terra, ele foi lá e lavou os pés dos discípulos. A gente muitas vezes não se permite muita coisa na humildade, mas quer que todo mundo seja humilde com a gente. Então, o caminho com Cristo seria o caminho da gente buscar essa harmonia com essas leis, a gente buscar se conhecer, inclusive assim, se a doutrina espírita para nós espíritas, respeitando as outras religiões que são excelentes para os seus fiéis. Se a doutrina espírita é consoladora, por que eu ainda não estou estudando como deve ser feito? Porque muitas vezes eu só vou à casa espírita, assisto palestra, peço para botar o nome da desobsessão, fico querendo alguma consulta, se o irmão vai dizer isso, aquilo, fico levando o meu nome nas reuniões, algumas casas ainda fazem isso, que são reuniões de homeopatia, reuniões de trabalhos para terapêuticos, e a gente às vezes vai se perdendo porque o conhecimento é libertador. Quando a gente conhece, a gente modifica a caminhada. Então, o caminho não é nada mais, nada menos que o Cristo em nós. E o que é o Cristo em nós? É pegar esses conhecimentos e fazer com que eles passem a estar em nós. E como vai estar em nós se eu não estudo? Como um médico vai ser médico sem estudar? Como um dentista vai ser um bom dentista sem estudar e sem continuar estudando, se especializando? Quem foi dentista há 40 anos atrás e nunca mais se capacitou em nenhum curso, ficou para trás. Mas o que é bacana na doutrina, a gente, quando estuda muito na doutrina, a gente deveria não só ficar intelectualizado, a gente deveria trazer o intelecto para o coração e do coração reverberar no nosso olhar, no nosso ouvir, na nossa voz, né, nas nossas mãos. Como diz Divaldo lá, que eu não sei, eu não decoro poesia daquele poema, né? Ele vai falando assim, que mãos que cuidam, mãos que embalam, mãos que auxiliam, mãos que erguem. É muito bonito, né? Isso. Esse poema é Então, lindo. como está minhas mãos, né? Meu querido irmão, tem uma pergunta aqui bastante delicada, difícil de responder, da nossa querida Diana Gomes Benício. Ela fala assim: como levar paz a uma mãe que está temporariamente separada de seu único filho? Olha, eu preciso pedir. Sabe o que eu faria?
Engraçado que agora mesmo, conversando com minha esposa querida, que é o chão no sentido não de eu pisar, mas é a minha base, melhor falando, é a minha base, meu equilíbrio. A gente agora conversando numa situação aí particular que estava precisando ser resolvida, e aí eu conversei com ela e falei assim, amor, vai lá, faça uma prece e pede a Deus orientação, porque Deus sempre ajuda quando o pedido é sincero. Então, essa mãe que está passando esse momento, eu lembro que Chico, muitas vezes, ele acalmava, ajudava, simplesmente abraçando e chorando. Porque tem hora, quando dói, a gente não quer conselho. Imagina se a gente tivesse uma dor de dente terrível e o dentista, naquela hora, resolvesse nos aconselhar. Já pensou o dentista, ao invés de pegar e aplicar alguma coisa, uma anestesia, ou passar o ou passar uma pomadinha para doer mesmo, e começasse, olha, deve estar doendo, porque você não deve ter usado fio dental, você não deve escovar os... Nossa, seria horrível ouvir qualquer lição, mesmo que seja de amor. Esse momento é preciso a gente orar a Deus e pedir a Deus que permita que os bons espíritos nos auxiliem nessas atitudes difíceis, que de repente essa mãe precisa, e nessa hora a gente tem que ser mãe, nem que sabe que seja pelo WhatsApp, se expressando com amor, com carinho, falando alguma coisa que possa dar a ela alguma esperança, que não é fácil, e muitas vezes sem ansiedade, porque às vezes, né, naquela hora, uma simples frase ou um simples vídeo que eu mando que a pessoa vai se acalmar. Jesus está nos acalmando até hoje, e assim mesmo ele pacientemente nos aguarda a caminhada. E a gente às vezes quer resolver tudo numa encarnação, num dia, num minuto. Já te falei 3 vezes, não falo mais. Aí é a nossa impaciência reverberando em nós. Não é fácil acalmar uma mãe assim, mas se ela pedir a Deus, eu acho que Deus dará a ela, na hora oportuna, alguma atitude que vai ser positiva para essa mãe. Sem dúvida nenhuma, meu irmão, o que você falou é muito bacana e eu queria até deixar bem claro para os irmãos aqui da TV Nova Luz, os irmãos que nos assistem. Aliás, por falar nos irmãos que nos assistem, temos um sumido aqui, hein? Nosso querido Ari e Regina, que já estão um tempão sumido do chat, apareceram aqui. Queria dizer para vocês que ainda não sou tão pacífico, ainda tenho um pouco de cólera e se eu morrer, desencarnar antes de vocês, que ficam aí fugindo do nosso chat, vou voltar para puxar o pé de cada um de vocês aí. Então, não fujam do nosso chat, não fujam do nosso programa, que a presença de cada um de vocês aqui é maravilhosa. E voltando aqui à pergunta da nossa querida irmã, eu queria deixar bem claro aqui para vocês, isso é uma conversa também, sem dúvida nenhuma, que todas as vezes a gente tem que ter aqui, que para nós isso também não é fácil não, tá? Então eu, José Cláudio, se nós estivéssemos nessa situação, sem dúvida nenhuma, a dor que nós sentiríamos seria tão grande quanto a que você está sentindo, talvez até mais a que essa mãe está sentindo. Nós talvez não tivéssemos a tranquilidade para saber o que melhor fazer. Então, por isso que é tão importante a gente realmente lidar com esses temas, porque pode ser que naquele momento que a gente passe, a gente lembre de alguma coisa dessa, de alguma palavra, por exemplo, que o nosso querido José Cláudio falou, e aquilo ali pode nos ajudar nesse momento tão delicado. Mas fica aqui a nossa colocação, entendemos que não é fácil e também para nós seria bastante delicado e não sei se saberíamos lidar bem com essa situação no momento prático ali, porque a gente estuda bastante, mas a gente sabe que na hora da prática é bastante delicado. Querido irmão, fala para a gente, por favor, até prosseguindo, né, nessa questão que a nossa querida Diana trouxe para a gente, as dores atuais, elas são às vezes impedimentos para a gente confiar ou dificuldades para a gente confiar ou acreditar em Deus, essas dores acabam nos dificultando? Essas dores, amigo, ela na verdade, o que que ela acontece? Ela machuca muito, mas machuca porque a gente tem ainda dificuldade de lidar com ela. Quer ver uma coisa que dói? Quando a gente fala em qualquer roda de amigo, ou até mesmo na casa da gente, se a gente falar de morte, a gente vai na madeira, bate, no sentido, isola, tira essa palavra daí, esquece,
Não fala que atrai. E eu ainda Se, falo isso, meu irmão. Eu ainda se faço desen- isso. Pois é, se Me desencarnar. perdoe, Não, se você me perdoa. desencarnar. Com certeza, com certeza. Ó, Com tem esse uma estudo, outra coisa então. também que é bom a É, gente falar. Ontem eu estava é. explicando sobre a necessidade de nós não culparmos o diabo das coisas ruins que acontecem na nossa vida. E teve um irmão que colocou no chat, ó, não fale esse nome, não. Sim. As pessoas têm Isso é muito natural medo. ainda, né? Lógico que é natural. E você falou uma coisa muito bonita. A gente fala, mas a gente ainda não é o que a gente fala. Por isso que eu falei no início que aqui a gente não tem professor. Somos todos aprendizes. A gente estudou um pouquinho, leu sobre o assunto e a gente vem aqui e vai expressar o que a gente, mas a gente ainda não é ainda o que a gente expressa. Senão a gente já estaria como missionário. Uma vez um amigo falou muito assim comigo, José Cláudio, é muito importante quando a gente se permite saber quem a gente é. Não esconda de você quem é você. Se permita, agora, se conhecendo, vá modificando o que seja possível. Então, isso é muito bacana, a gente entender isso. Por quê? Porque essa dor que a gente estava falando, ela machuca a gente, porque a gente segue ainda sem entender nessa questão. Se a gente nunca fala do desencarne, como se preparar para a verdadeira vida? A gente deveria falar disso não atraindo, mas defender isso com muita naturalidade. Aí a gente vê espírita falando, Deus me livre de ser médium. Não quero ver. Olha só como a gente vai negando aquilo que a gente vai precisar conhecer. Assim, como que a gente... Aí dói quando a gente entende, não entende que no mundo de prova e expiação é natural as dores, é natural as dificuldades, mas Jesus diz que está... Vamos até um puxão de orelha do pessoal da equipe da TV Nova Luz, mas eu queria te dar um minutinho aí, por favor, para você falar as palavras finais para os nossos irmãos em relação ao tema e se despedir deles. Tá, ok. Seria resumir talvez o que a gente estudou. Bom ser pacífico. Ser pacífico já está ótimo. Mas não vamos paralisar em apenas ser pacífico. Vamos ser, sim, pacificadores, porque é a gente já adentrar o caminhar com Cristo, pacificando aqueles que precisam, para que a gente possa ajudar, ter luz naqueles que precisam. Somos, sim, candeias, mas candeias que precisam se iluminar, iluminando quem convive conosco, aqueles que a gente vai visitar, ou se já estamos na casa espírita, auxiliando todos que ali adentram, mostrando não o que a gente é, mas mostrando o Cristo em nós. E o Cristo precisa aparecer. Diz lá, se eu não me engano, Paulo, que Deus cresça e eu diminuo. Então, seremos pacificadores. Mas se não formos pacificadores, que pelo menos a gente seja pacificados. Muito obrigado, meu querido irmão. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui, que deixou a gente muito mais pacificado. Sem dúvida nenhuma, a sua forma calma, tranquila, bastante humilde de falar, no sentido bacana da palavra, não nesse pejorativo que algumas pessoas ainda teimam em usar. Sem dúvida nenhuma, nos ajudaram muito. Então, muito obrigado, em nome da equipe da TV Nova Luz, pela sua participação aqui, tá bom? Eu agradeço a todos também o convite. Um beijo no seu coração. Muito obrigado a cada um de vocês aí de casa também que participou hoje do nosso Despertar Espírita. Semana que vem, no mesmo horário, às 8 horas da noite, temos o nosso encontro marcado aqui para mais um Despertar com o tema imperdível. Um beijo no coração de cada um de vocês e até lá.